Olá, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês estejam tão empolgadas quanto eu para essa semana. A semana SOS Sobrancelhas. Nessa semana eu vou te mostrar uma oportunidade incrível que é trabalhar com correção. E o que é correção? A correção é um mix que engloba despigmentação e existem vários tipos de despigmentação e a gente vai falar sobre cada um mais tarde. E além da despigmentação, nós temos a camuflagem e a shadow, que é para fazer um novo trabalho. Muito se fala aí sobre a despigmentação, mas eu quero que você entenda que quando a gente fala em correção, nós estamos falando de uma solução completa para o problema da sua cliente. Apagar o que está errado, fazer um certo no lugar e camuflar quando necessário. Antes de começarmos e antes de me apresentar, eu vou te adiantar que no final da aula eu vou te explicar sobre um sorteio, mas deixa para o final. Agora eu gostaria de me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Larissa Cota e trabalho com micropigmentação desde 2012, atendendo em Belo Horizonte e João Molevade. Quando eu comecei na carreira, haviam poucas profissionais e o nosso maior desafio era captar as clientes. Hoje esse problema não existe mais. Todo mundo conhece a micropigmentação e é super fácil conseguir cliente. Porque você não precisa mais convencê-las de como é o procedimento. Mas em contrapartida, nós temos um novo problema. Temos profissionais demais e temos profissionais de todos os níveis. Excelentes, bons, medianos, ruins e os péssimos. Pode parecer cruel falar assim, mas é a verdade. Temos muitos profissionais ruins e a grande maioria é mediano. Muitas vezes nem é por falta de talento. Na grande maioria é por falta de força de vontade mesmo. Na grande maioria é por falta de valorizar a própria classe e querer economizar em conhecimento e preparação da própria profissão e carreira. Hoje as coisas estão muito mais simplificadas e se eu te falar e mostrar aqui o tanto de curso que eu já fiz, o quanto que eu gastei com treinamento, 90% de vocês desistiriam na mesma hora. Mas a questão é, com tantos profissionais medianos e ruins, criou-se uma avalanche de clientes insatisfeitas. Eu comecei a trabalhar com despigmentação em 2015, porque nos meus estúdios apareciam muitas clientes querendo consertar o trabalho. Algumas vezes era tranquilo de fazer por cima, mas a grande maioria das vezes não era. E eu não podia fazer nada por aquela cliente. Então eu fui atrás de uma solução que é a despigmentação. E com essas clientes eu aprendi algumas lições. A primeira lição é que não existe concorrência. É isso mesmo, não existe concorrência. A grande maioria é mediana. E se você se tornar uma boa profissional, não haverá concorrência para você. Eu cobrava um valor mais alto que a média das micropigmentadoras da minha cidade e eu não abaixei meus preços com a crescente de profissionais e continuei de agenda cheia. Foi aí que eu aprendi a segunda lição, que é a diferença entre preço e valor. O cliente, quando tem um problema a ser resolvido, principalmente um problema relacionado a seu ego e a sua aparência, está disposto a pagar mais caro, ele vê o valor daquilo. Com a crescente de profissionais, teve um aumento de clientes insatisfeitas. E eu lembro que várias dessas clientes já haviam orçado o meu procedimento e não fizeram comigo por conta do preço. E depois voltaram para que eu corrigisse o trabalho, o famoso barato que sai caro. E aí eram submetidas a um procedimento 2 vezes mais caro e sem reclamar do preço. O cliente está disposto a tudo quando algo realmente o incomoda. E o melhor, sabe o que é? Se você entrou há muitos anos na micro, já ganhou muito dinheiro e hoje já não ganha tanto. Ou você que entrou há pouco tempo com a promessa que ia ganhar muito dinheiro e não foi bem assim, essa é a sua chance de sair na frente das suas concorrentes. Esse é o futuro da micropigmentação. E se você começar primeiro e se dedicar de verdade, estar disposta a se atualizar e treinar, para você não vai existir concorrência. Bom, então vamos lá, né? Bora para o conteúdo. Eu vou começar te explicando como tudo funciona, a diferença entre as técnicas e vou começar respondendo perguntas que já já você vai começar a fazer aí na sua cabecinha. O que eu posso corrigir?
Só as sobrancelhas ou olhos e boca também pode? A despigmentação ela é indicada para procedimentos de sobrancelhas e lábios. Sobrancelhas a gente pode despigmentar qualquer cliente. Se ela fez o procedimento de micropigmentação, ela pode ser submetida ao procedimento de despigmentação. No lábio, a gente faz a despigmentação onde saiu para fora da pele. Sabe aquele aspecto de batom borrado que realmente deixa o procedimento muito amador? A gente remove e refaz um novo procedimento ali com uma profundidade menor, se a cor não estiver legal, corrigindo tonalidade. A gente corrige o contorno e consegue fazer um trabalho mais bonito ali depois de despigmentar onde saiu para a pele. Olho eu não indico por dois motivos. Primeiro, se a gente for trabalhar com o eletrocautério, a pele é muito fininha e é uma região que incha com facilidade. E a questão de usar um despigmentante, né, um ácido, por ser na região dos olhos e ter o risco de cair no olho, a gente também não trabalha. Com o olho a gente trabalha refazendo o procedimento e fazendo uma camuflagem nos pedacinhos ali que não estão legais, que a gente quer cobrir, que a gente quer esconder. Outra pergunta muito comum é se só pode ser feito no dermógrafo ou se pode ser usado o Tebori também. Você pode usar os dois métodos para trabalhar com despigmentação. Se você for usar o eletrocautério, você só precisa utilizar a lâmina, seja do Tebori ou a agulha do dermógrafo, para ajudar a anestesiar essa pele. E aí você faz o processo de despigmentação com o aparelho eletrocautério. Se você for utilizar a despigmentação química para remoção, você vai fazer como se fosse uma técnica shadow. Geralmente a gente usa a técnica compacta, que nada mais é que a técnica shadow, só que é mais justinha, né? A ideia é a gente colocar o ácido na pele assim como a gente coloca o pigmento. Então pode ser usado das duas formas, seja com Tebori, seja com dermógrafo. E quem que pode trabalhar com correção? Qualquer pessoa pode trabalhar despigmentando sobrancelhas. Tanto que a gente tem vários dermatologistas que têm laser e trabalham só com a remoção do procedimento antigo. Mas se você quer refazer o procedimento, se você já quer oferecer um serviço completo para sua cliente, o ideal é você também trabalhar com a micropigmentação. E no nosso curso a gente também ensina a técnica shadow e a camuflagem, para você vender para sua cliente um serviço completo. Vamos entender agora quais são os métodos de despigmentação existentes. Primeiro, mais conhecido é o laser. O laser é um aparelho muito caro para se adquirir e, consequentemente, fica muito caro para a nossa cliente final. E antes que você me fale, sim, eu sei que o cliente está disposto a pagar para resolver o problema. Mas a questão aqui é pensar em você mesmo, porque o laser custa na faixa de R$100 mil, tendo laser no mercado de quase 1 milhão. Você iria demorar muito a pagar esse investimento e a grande maioria de vocês nem teria condição desse investimento inicial. E quando comparado aos outros métodos, não faz sentido nenhum ter essa despesa. A outra questão é que o laser não retira bem o pigmento vermelho. Então, caso a despigmentação fique algum resíduo avermelhado, de qualquer forma você teria que finalizar com algum dos outros dois métodos. E por achar inviável, eu não trabalho com esse método. Os métodos que eu trabalho são a despigmentação química e o eletrocautério, que eu vou te explicar agora. A despigmentação química com ácido, que é uma das técnicas que eu ensino no meu curso. A gente implanta o ácido próprio na pele da cliente, da mesma forma que a gente faz com o pigmento, porém em profundidade diferente. E a gente utiliza a técnica de compactação. A gente leva em média de 3 a 4 sessões para remoção desse procedimento anterior, variando de acordo com a profundidade e o tipo de pigmento que está na pele da cliente. Um ácido que rende em média 50 aplicações custa de R$ 150 a R$ 300. Já a despigmentação com eletrocautério ou jato de plasma, que é uma das duas técnicas que eu ensino no meu curso, ele atua cauterizando a pele, ou seja,
remove a camada da epiderme, formando uma casquinha. E o número de sessões também vai variar de 3 a 4, considerando uma sobrancelha chumbada. E também será levado em consideração a profundidade e o tipo de pigmento. O aparelho custa em média de R$ 150 a R$ 500 e é recarregável na energia elétrica. A quarta opção para clarear seria o tempo mesmo, mas a gente sabe que o cliente insatisfeito tem pressa e se a micro foi feita em profundidade errada, não há tempo que resolva. Bom, depois de feita a despigmentação, passamos para uma nova etapa de fazer um novo trabalho, onde a gente vai avaliar se há necessidade da neutralização, que vai ser quando temos cores fantasias nos procedimentos, como roxo, cinza, azul, verde. E avaliamos se há necessidade de fazer uma camuflagem, que vai ser quando o design anterior não está adequado para a nossa cliente. E aí a gente cobre os resíduos de pigmento que sobrou. E aí sim faremos uma nova micro, devolvendo a alegria para a nossa cliente. E eu vou te mostrar aqui 2 casos que eu fiz a correção e te explicar o que foi feito. Me acompanha aqui na tela. Esse aqui é um procedimento que a cliente não quis refazer a micropigmentação, tá? Aqui é o antes e a foto de baixo depois da despigmentação. Então a gente fez 3 sessões de eletrocautério nessa cliente, a gente teve um excelente resultado, ficou uma sombrinha bem de leve, mas isso ainda deu um charmezinho na sobrancelha dela. Algumas clientes ficam um pouco traumatizadas quando fazem um procedimento, não quer dizer que a cliente pagou barato ou que foi num lugar... às vezes ela realmente foi enganada, ou então às vezes algumas amigas ou familiares fizeram o procedimento e ficaram bons e na hora que foi ela, esse procedimento deu errado. Então tem muitos casos assim também, tá, gente? Nunca julga a sua cliente por estar com o procedimento errado. Então, ela que estava muito traumatizada, porque ela tinha realmente uma sobrancelha bonita, a gente com o procedimento de micropigmentação consegue realçar, consegue valorizar ainda mais essa sobrancelha que já é bonita, ou a gente consegue realmente atrapalhar a vida da nossa cliente aí. Então o que foi feito? Foram feitas 3 sessões de despigmentação. Nesse período ela parou de pinçar o pelo aqui, porque ela estava removendo basicamente metade da sobrancelha dela. Então eu indiquei para ela parar de pinçar, porque o pinçamento vai enfraquecendo os pelos e aí a sobrancelha que ela tinha bonita poderia ficar falhada. E depois eu fiz uma sessão de camuflagem na sobrancelha aqui, ó, principalmente nessa parte que estava fora dos pelos dela. Aqui eu não me preocupei tanto em camuflar, porque ela gostou desse fundinho que ficou bem suave mesmo. E aqui eu finalizei o procedimento com a camuflagem, para a gente ter aí realmente parecendo que nunca houve pigmento aqui. Então esse resultado ficou lindo, ela amou, eu fiquei super feliz de estar trazendo a autoestima dela novamente. E eu não fico insistindo demais quando a cliente realmente não quer fazer um novo procedimento. A gente tem a oportunidade de mostrar o trabalho da gente durante as sessões, mas às vezes essa cliente realmente está muito magoada. Ela até fez o procedimento de lábio comigo, mas não quis refazer a micro, pela experiência ruim. Esse é um caso muito comum e eu não tinha noção de quantas pessoas tinham procedimentos assim. O que às vezes a gente acha bizarro, absurdo, é muito mais comum do que a gente imagina. Então aqui, olha, foram 2 procedimentos feitos por outras profissionais. Então a primeira, tá vendo? Aqui, ó, é uma cauda caída. E depois ela refez o procedimento, que sem dúvida o design ficou melhor, né? A ponta ficou fininha, mas aqui a gente tinha uma ponta grossa. Mas a profissional, por não trabalhar com correção, por não saber camuflar principalmente, pegou, fez um novo procedimento e deixou essa cauda aqui, olha, gente. E aí a cliente simplesmente foi embora dessa forma. Depois ela me procurou para refazer o procedimento. Nesse caso aqui, ó, não foi necessário despigmentar, que aqui a gente tem uma frente mais clara. Eu refiz o design, estava dentro do design. A cor aqui não tem problema nenhum, não está acinzentado, então a gente fez uma nova shadow, refez o procedimento
E aqui, ó, camuflei a cauda antiga. Então, trabalhar com camuflagem para quem vai trabalhar com correção é essencial. Se você não sabe fazer a camuflagem, dispensa esse tipo de cliente, ou então você faz o mesmo design. Trabalhando com correção, com camuflagem, você pode aqui pegar esse tipo de procedimento e aqui camuflar essa ponta, porque já tem baixa carga pigmentar. Por isso não foi necessário aí despigmentar. Então, o resultado que também ficou muito bacana. A cliente, assim, amou e realmente valorizou muito o olhar dela e essa pontinha que incomodava ela aí deixou de existir. E nem só de procedimentos de erros simples a gente vive, né? Teve esse caso aí que realmente foi bem bizarro, um erro, sim, que a pessoa ignorou totalmente a sobrancelha da cliente. É uma sobrancelha que é desafiadora mesmo, né? Que ela tem que fazer escolhas porque a gente precisa levantar essa sobrancelha um pouco. Mas mesmo o novo design que a profissional fez ainda deixava a sobrancelha da cliente caída, porque ela levantou essa parte aqui, olha, ela manteve o design com aspecto de caído. Então isso foi o pior de tudo. Aqui, ó, o erro estava bem alto aqui, onde eu camuflei depois de despigmentar. A gente fez 3 sessões de despigmentação, a gente fez despigmentação química nesse caso. E depois eu fiz o procedimento resgatando esses pelinhos aqui, ó, e levantando apenas no ponto alto. Uma dica de design até, né, gente? Quando a gente tem a sobrancelha muito caída, quando a gente abaixa um pouquinho o início da sobrancelha, automaticamente a gente tem uma impressão. Quando a gente abaixa um pouquinho aqui, ó, o início da sobrancelha, aqui na parte de baixo, automaticamente a gente tem uma impressão desse olhar ser mais levantado. Não necessariamente você tem que pegar a sobrancelha e colocar ela na testa, tá? Isso não vai fazer com que a sobrancelha fique parecendo que é arqueada, porque essa pessoa, essa profissional fez isso aqui e nem por isso resolveu o problema da cliente, né? Então a gente despigmentou. Esse é um caso que ela queria, já era o contrário, ela queria muito fazer o procedimento de micro e eu já recomendei que ela não fizesse, por ser uma sobrancelha muito bizarra, né? Ser um erro muito bizarro, ser uma sobrancelha naturalmente que a gente teria que ignorar uma parte dela aqui, no caso dessa mais baixa, para a gente conseguir um design aí que valorizasse a cliente, né? Que ficasse um lado mais parecido possível com o outro. E eu sempre observo a minha cliente. Eu observava que ela não tinha muita vaidade. Então era uma cliente que não costumava pinçar a sobrancelha, era uma cliente que não ia manter a sobrancelha o tanto que deveria manter, né, a micropigmentação. Então foi uma cliente que, no caso, eu indiquei ela não refazer o procedimento, mas ela quis muito. Então a gente refez o procedimento no caso. E, gente, no caso dela, se você não trabalha com camuflagem, né, se você simplesmente aprende só a despigmentar, não vai resolver o caso dessa cliente, porque 99 dos casos fica um resíduo de pigmento. Não quer dizer que a despigmentação não resolve o problema, não é isso. Mas fica uma sombra parecendo ali, mostrando que já foi feito um procedimento ali. E a gente só consegue 100% do resultado, é um resultado satisfatório, quando a gente camufla esse resíduo de pigmento, que é o caso dessa cliente, né? De basicamente todas, né? Clientes vão necessitar aí fazer a camuflagem. Então aqui, gente, se você só trabalha com ácido despigmentando, sinto muito, mas era outra cliente que você ia mandar embora aí, tá? E aí também ela ficou super satisfeita, amou. E, gente, trabalhar com esse tipo de correção, principalmente quando é muito gritante assim, é muito satisfatório, porque pensa na alegria dessa cliente, pensa na satisfação dessa cliente e essa energia positiva vem toda pra gente também. Bom, meninas, na próxima aula eu vou mostrar a vocês na prática como é feito cada tipo de procedimento e vamos falar mais profundamente de cada um deles.
Vou trazer uma convidada muito especial que me ajudou a desenvolver um material de trabalho. Posso adiantar o que é? Não, deixa para amanhã. O Guilherme não me deixou falar, mas vou adiantar que é um material que eu desenvolvi para mim e para as minhas alunas. Nem as meninas que já são da primeira turma sabem. Vão saber as que estiverem acompanhando a semana SOS Sobrancelhas e depois vou avisá-las lá no grupo de alunas. E como eu tinha prometido sobre o sorteio, vou explicar agora. Primeiro vou falar o prêmio, que será um treinamento completo de despigmentação com eletrocautério e despigmentação química, mais camuflagem, mais a técnica Shadow, mais bônus e ainda vai ganhar um eletrocautério e um ácido para começar a carreira. E para participar do sorteio que vai acontecer na quarta-feira ao vivo no meu Instagram, são 2 tarefas. Primeiro é marcar 2 amigas da área da estética no último post no meu Instagram. Você pode marcar quantas quiser. E a segunda tarefa é estar presente ao vivo na hora do sorteio. O horário do sorteio eu revelo na aula de amanhã. Um grande abraço e até amanhã!